E você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha de sua casa neste momento, neste dia em que não há celebração de missa, você não está acompanhando uma santa missa, mas você está participando deste solene momento em que nós recordamos a morte de Jesus Cristo, Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que deu a vida por nós na cruz. Permita-me hoje, mais do que fazer uma homilia, aproveitar este momento e juntos vamos fazer uma meditação. E esta meditação, vou apoiar-me para fazê-la na narrativa da paixão que acabamos de escutar, e aproveito também de algumas passagens do Evangelho de Marcos, para que possamos cronologicamente e não apenas teologicamente acompanhar esses momentos decisivos da vida de Jesus Cristo. Relembraremos as palavras de Jesus moribundo e as considerações daqueles que ouviram a oração de Jesus no momento de sua dor. Se pegarmos o Evangelho de São Marcos, encontraremos lá o seguinte texto: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Continua Marcos: houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? O evangelista Marcos nos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, isto é, 9 horas da manhã, e morreu às 15 horas, 3 horas da tarde. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, façamos as contas, são 6 horas de Jesus Cristo na cruz. 6 horas. Nas 3 primeiras horas na cruz, o que aconteceu? Das 9 ao meio-dia, houve zombarias. Lemos em Marcos, no capítulo 15, versículo 29, e todos quantos passavam injuriavam-no. Marcos, no capítulo 15, versículo 32, escarneciam também dele os sumos sacerdotes e os escribas. E ainda, no mesmo versículo 32, até aqueles que tinham sido crucificados com ele, com Jesus, o insultavam. Portanto, foram 3 horas em que todos zombavam de Jesus, porque ele estava na cruz, estava crucificado. Nas 3 horas seguintes, das 12 horas às 15 horas, o evangelista fala da escuridão, fala das trevas. Até o cosmos, o universo inteiro, participou deste acontecimento. O que significa na tradição bíblica escuridão? Escuridão tem um significado duplo. Em primeiro lugar, é sinal da presença e da obra do mal, mas também de uma misteriosa presença e ação de Deus que é capaz de vencer o mal, que é capaz
de vencer as trevas. Ou seja, na cena da crucifixão de Jesus, as trevas envolvem a terra, e são trevas de morte, em que o Filho de Deus morre para quê? Para trazer a vida, com o seu gesto de amor. A morte não é o final, as trevas não vencem, o bem vence, a luz vence. Retornemos aos insultos das várias categorias de pessoas. Eles continuavam presentes naquele momento. E perante a escuridão que desce sobre tudo no momento em que se encontra diante da morte, Jesus, com o brado da sua oração, mostra o quê? Mostra que juntamente com o peso do sofrimento, com o peso da morte, parece haver abandono, ausência de Deus. Por isso ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por outro lado, é momento de luz, porque Jesus tem a plena certeza da proximidade do Pai, que está, naquele momento, aprovando este gesto supremo de amor de Jesus Cristo pelo Pai e pela humanidade, doando-se totalmente, dom total de si mesmo. Mas naquele momento, não se ouve a voz do Pai, não se ouve a voz do alto, houve um gesto total e absoluto de entrega e de confiança de Jesus nas mãos do seu Pai. Lendo os evangelhos, percebemos que em outros trechos importantes da vida terrena de Jesus, Jesus tinha visto associar-se, unir-se aos sinais da presença do Pai e da aprovação daquilo que ele estava fazendo. Relembremos alguns momentos para deixar clara a nossa meditação. Você recorda o que aconteceu no batismo de Jesus no Rio Jordão? Lá ouviu-se a palavra do Pai: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Lembra do que aconteceu no episódio da transfiguração no Monte Tabor? Lá, o sinal da nuvem era acompanhado pela expressão: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Contudo, neste momento de hoje, no momento da cruz, ao aproximar-se a morte do crucificado, não ouvimos nada. Não há a palavra do Pai, apenas o silêncio. Não existe voz alguma, mas existe sim o olhar de amor do Pai, que naquele momento permanece fixo no Filho Jesus. Poderíamos perguntar então, mas que significado tem esse grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Seria a dúvida da presença do Pai? Da aprovação do seu ato de imolação? Seria um lamento de Jesus Cristo por ter sido abandonado pelo seu Pai? Não. Meu irmão e minha irmã, as palavras que Jesus dirige ao Pai são o início do Salmo 22, em que o salmista manifesta a Deus a tensão entre sentir-se abandonado e a consciência certa da presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, no Salmo 22, encontramos: meu Deus, grito de dia e não me respondes, de noite
e não há trégua para mim? E, no entanto, tu és santo, tu estás sentado entre os louvores de Israel. O salmista falou de um grito, fala de grito para expressar todo o sofrimento de sua oração diante de Deus, aparentemente ausente. E é verdade, não é mesmo? Nos momentos de angústia de nossa vida, a prece torna-se um grito. Acontece exatamente isso na nossa relação com o Senhor, pois perante momentos difíceis, situações dolorosas, quando parece que Deus não nos ouve, nunca devemos ter medo, mas devemos continuar a confiar sempre no Senhor, confiar sempre, sempre. E não tenhamos medo de gritar de vez em quando: meu Deus, me ajude, preciso, Senhor, do teu auxílio. Onde estás, Senhor? Mas, mesmo dizendo estas palavras, precisamos ter a mesma convicção de Jesus: o Senhor está ao meu lado, o Senhor está com os olhos fixos em mim, o Senhor me acompanha. Repetindo da cruz, precisamente as palavras do Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus reza no momento da última rejeição dos homens, na hora do abandono. Mas reza com o Salmo, na consciência da presença de Deus ao seu lado, naquele momento, naquela hora, em que ele sente o drama humano da morte. Não tenhamos medo da dor, não tenhamos medo nem da morte. O Senhor não nos abandona. Nos momentos mais difíceis, como aqueles, ou como este momento que vivemos da pandemia, não tenhamos medo, façamos a nossa parte, e com uma certeza, o Senhor está ao nosso lado. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse momento. Surge uma outra pergunta aqui: como é possível que um Deus tão poderoso não intervenha para livrar o seu filho desta prova terrível da cruz, da morte? Meu irmão, minha irmã, é importante compreender que a prece de Jesus não é um grito de quem vai ao encontro da morte com desespero. Não é um grito de alguém que nem sequer sabe que foi abandonado. Não. Recorde, neste momento, Jesus está rezando o Salmo 22, que é o salmo do povo de Israel que sofre, e deste modo assume sobre si não só o sofrimento do seu povo, mas inclusive de toda a humanidade que padece pela opressão do mal, e ao mesmo tempo leva tudo isto ao coração do próprio Deus, na certeza de que o seu clamor será atendido na ressurreição. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é um ato de desespero, não, mas é um ato de confiança, porque o Senhor sabia, Jesus Cristo sabia, que o seu Pai não o abandonaria, como o Senhor não nos abandona nunca. Nesta oração de Jesus, estão encerrados a extrema confiança dele no Pai. Encontra-se aqui o abandono total e completo de Jesus nas mãos de Deus, mesmo quando parece ausente, mesmo quando parece permanecer em silêncio, segundo um desígnio que num primeiro momento para nós parece incompreensível. As pessoas que estavam presentes ao pé da cruz de Jesus
não conseguiram compreender o que nós estamos hoje entendendo. E pensavam, inclusive, que o seu grito era uma súplica dirigida a Elias, um dos profetas do Antigo Testamento. E numa cena agitada, eles procuram saciar a sede de Jesus para prolongar a vida e verificar se verdadeiramente o profeta Elias viria em seu socorro. Mas, naquele momento, com um forte grito, Jesus conclui a sua vida terrena por amor a nós. No momento extremo, Jesus deixa que o seu coração exprima a dor, mas ao mesmo tempo deixa sobressair o sentido confiante da presença do Pai e da certeza de que naquele gesto ele estaria colocando a salvação na vida de toda a humanidade. Também nós estamos sempre e novamente diante do hoje, do sofrimento. O sofrimento faz parte de nossas vidas, faz parte. Se o próprio Jesus Cristo sofreu, como nós não haveríamos de sofrer? Se o próprio Jesus morreu, como nós não haveremos de morrer um dia? E nesses momentos, é muito fácil nós esquecermos da presença de Deus, do Senhor em nossas vidas. Parece que Deus se cala diante de nós mais uma vez, como calou-se naquele momento diante de Jesus, do seu Filho na cruz. Mas Deus não se esquece de nenhum de nós. Ele carrega juntamente conosco os sofrimentos. Nós jamais seremos vencidos na morte verdadeira, se permitirmos que Deus esteja sempre conosco ao nosso lado. Concluindo esta meditação, meu irmão e minha irmã, na oração, nós levamos a Deus as nossas cruzes diárias, na certeza de que Ele está presente e nos ouve. Mas e se a gente reza e parece que Deus não escuta? Aqui hoje percebemos que aparentemente o Pai não ouviu a oração do seu Filho, mas na realidade sim, pois caso contrário não seríamos salvos. O grito de Jesus recorda-nos que na oração devemos superar as barreiras do nosso eu e dos nossos problemas e abrir-nos às necessidades e sofrimentos do próximo. Vivemos um momento difícil. Muitos precisam de nós. Não podemos fechar os nossos corações ao nosso próximo. A oração de Jesus, moribundo na cruz, ensina-nos a rezar com amor pelos numerosos irmãos e irmãs que sentem o peso da vida cotidiana, que vivem momentos difíceis, que estão na dor, que não recebem uma palavra de conforto, que estão esquecidos e marginalizados, que estão abandonados por nós, pelo mundo, mas nunca por Deus. E nós precisamos ser, nesse momento, as mãos que afagam, as mãos que ajudam, as mãos que salvam vidas, as mãos que protegem, as mãos que aliviam aquele que está precisando de um carinho, de uma mão, de quem sabe dar uma mão, para ajudar o próximo em todo e qualquer momento. Levemos tudo o que somos e o que temos. Levemos as nossas dores ao coração de Jesus e peçamos: Senhor, embora muitas vezes eu não o perceba a meu lado, ajudai-me a ter fé e ter a certeza absoluta de que nunca
me deixais no vácuo, que nunca me deixais sem atender a minha prece, embora muitas vezes, num primeiro momento, isso pareça a cada um de nós. Tenhamos fé, o Senhor está sempre ao nosso lado. Amém.